Então, esse é mais um vídeo para fazer um resumo das palestras que aconteceram no Congresso Online da Federação Mundial de Hemofilia. E hoje vou falar sobre as palestras que aconteceram no dia 16. Mais uma vez, foram várias palestras ao longo do dia, mas infelizmente só pude acompanhar a palestra de doença de von Willebrand por causa de outros compromissos que eu tive, e por causa disso não consegui mais ver as palestras que aconteceram antes. Mas essa palestra da doença de von Willebrand foi excepcional, porque falou sobre a construção de um guia que vai tratar sobre alguns aspectos da doença de von Willebrand, dentre eles o tratamento e o diagnóstico. E é um guia que está sendo organizado pela Federação Mundial de Hemofilia. Qual a importância de um guia organizado pela Federação Mundial de Hemofilia? A importância é que esse material ele acaba se tornando como uma referência por vários outros países para a construção de políticas públicas referentes àquele tema que é estudado. Vindo de uma organização que representa as coagulopatias, uma organização mundial, é um documento que tem bastante embasamento técnico. E para a construção desse guia foram adotadas metodologias onde foram consultados ao redor de todo o mundo profissionais envolvidos no tratamento da doença de von Willebrand e também pessoas com doença de von Willebrand. Por que envolver esses grupos? Para que se tomasse conhecimento daquilo que é prioridade por quem está tratando e principalmente pelo paciente. E isso foi muito abordado na apresentação do Mark Skinner, que foi um palestrante e que já foi presidente da Federação Mundial de Hemofilia, sobre a importância de inserir o paciente na tomada de decisão. Então, foi enviado um formulário para vários países, várias pessoas ao redor do mundo responderam, e com base nesses formulários, e também com publicações que estão disponíveis na literatura, foi então coletado informações importantes, tanto de evidências de artigos, quanto daquelas de formulários preenchidos por profissionais de saúde e por pacientes com doença de von Willebrand, para a construção de um guia de tratamento e de diagnóstico. Esse guia ele vai ser finalizado no final de 2020 e vai então se tornar público para que possa ser utilizado por todos os países que tiverem interesse. Então, dando início ao que foi dito na palestra, que, como eu já disse, foi muito boa, essa palestra teve como objetivo apresentar como foi feito o desenvolvimento desse guia. Então, foram abordados inúmeros aspectos da doença de von Willebrand. Deve-se dizer que hoje no Brasil não existe protocolo de profilaxia para a doença de von Willebrand, diferente do que tem para a hemofilia. E isso traz uma série de consequências para os pacientes que são sintomáticos com doença de von Willebrand. Porque, assim como acontece em outras coagulopatias, para a doença de von Willebrand também vão ter aqueles pacientes que têm menos sintomas hemorrágicos, menos sangramentos, e vão ter aqueles pacientes que têm muitos sangramentos. Então, aqueles pacientes que têm muitos sangramentos, também para esse grupo não existe um protocolo de profilaxia com a medicação chamada concentrado de fator de von Willebrand, que é uma medicação que pode ser utilizada numa série de situações que é definida pelo médico hematologista. A falta de um protocolo faz com que o tratamento do paciente ele fique exclusivamente a critério daquele médico que está assistindo o paciente. E a gente tem que lembrar que o Brasil é um país com uma extensão territorial muito grande, que há pacientes que estão distribuídos no interior do país, que não conseguem ter acesso ao diagnóstico, porque o diagnóstico da doença de von Willebrand é mais complexo dentre as coagulopatias. É um diagnóstico que muitas vezes a amostra do paciente precisa ir para outros estados, para que então possa ser avaliado com os equipamentos que precisam estar disponíveis para a realização do diagnóstico. E a falta de diagnóstico ou a falta de diagnóstico adequado faz com que o paciente seja menos assistido. E também para aquele paciente que mora distante do hemocentro e que não possui um protocolo de tratamento específico para ele, mais precisamente protocolo de profilaxia,
Se for um paciente que possa se beneficiar pelo tratamento profilático, que é uma escolha do médico hematologista, esse paciente ele vai ter uma série de complicações que vai impactar negativamente a sua qualidade de vida. Então, tudo isso foi abordado nessa apresentação, né, desde a caracterização de pacientes com a doença de von Willebrand tipo 1, a caracterização de pacientes com doença de von Willebrand tipo 3. Então, na palestra falou sobre quantificação de níveis laboratoriais, principalmente a quantificação dos níveis do fator de von Willebrand, mas existem outros exames também, outras quantificações que foram mencionadas na apresentação, né? E foi também feito um resgate da literatura a respeito de história de sangramentos e possibilidade de benefício de profilaxia, porque a grande maioria dos países do mundo não possuem protocolo de profilaxia para a doença de von Willebrand, e exatamente por isso que agora esse assunto está sendo discutido com mais intensidade e que ele está sendo apresentado no Congresso da Federação Mundial de Hemofilia, porque é um assunto muito importante e que precisa vir à tona. É preciso então que a gente comece a discutir mais sobre doença de von Willebrand, o diagnóstico e a complexidade do diagnóstico da doença de von Willebrand, que existe, é uma realidade, e a gente precisa falar sobre isso para poder tomar as ações para contornar essa dificuldade, e também as situações onde o paciente vai se beneficiar do tratamento A, B ou C, né, como já disse, enfatizando sempre de acordo com a decisão do médico hematologista, mas para isso é preciso de um protocolo para a orientação de situações onde cada determinado tratamento pode ser utilizado. Então, tudo isso, né, que eu estou tentando trazer de uma maneira resumida, foi apresentado nessa palestra por profissionais renomados da área e que fazem todas essas considerações baseadas em cima de publicações e de experiência clínica. Ou seja, não é um achismo, não é que a pessoa está apresentando e está achando, eu acho que assim o paciente vai ter uma situação melhor. Não é isso. Todas as falas, elas são embasadas, as falas desses palestrantes, elas são embasadas em cima de informações robustas daquilo que está publicado em literatura ou daquilo que está presente na prática clínica ou naquilo que ainda não foi investigado, mas que eles consideram como prioridades de informação que precisam ainda ser alcançadas. Para que servem essas prioridades? Para que então se busque informações a respeito daquilo que ainda precisa ser respondido, para que então possa se construir medidas de solução ainda melhores. Tá? Então, apenas para deixar claro que é um assunto que foi bastante enfatizado e que está sendo dada bastante atenção nesse momento por um grupo de trabalho da Federação Mundial de Hemofilia. Então, foram feitas, como eu disse, coletas baseadas em evidências. Então, como que é essa coleta baseada em evidências? Pega-se artigos que são artigos que foram bem conduzidos, com metodologias de trabalho bem aceitas, comparando a melhora da qualidade de vida do paciente que precisaria de profilaxia, que recebeu profilaxia, e daquele paciente que só recebeu tratamento sob demanda. É feita uma comparação para verificar, eu estou olhando para a minha cola aqui, então é feita uma consideração a respeito de como fazendo essas comparações, que tipo de resposta, que tipo de melhora que tem o paciente. Então, os estudos que evidenciaram a utilização da profilaxia com concentrado de fator de von Willebrand naqueles pacientes mais graves, mostraram que os pacientes em profilaxia, comparado com os pacientes que fazem o tratamento sob demanda, aqueles que têm tratamento com profilaxia, eles tiveram uma diminuição do número de sangramentos, eles melhoraram a recuperação após o sangramento, tiveram redução de sangramento de nariz e reduziram o episódio de sangramento, os episódios de sangramentos que levaram a hospitalizações e também os sangramentos menstruais mais intensos. Ou seja, existe evidência de que o tratamento profilático ele é muito benéfico para os pacientes com doença de von Willebrand. Dizer isso parece que fala assim, tratamento profilático é melhor, né? A gente entende que, né,
para quem conhece o paciente que é grave, a gente tem essa noção, realmente, tratamento profilático é melhor. Mas por que tem que ficar falando isso? Não parece que é lógico? É lógico, mas é preciso ter essas informações bem documentadas, porque quando se vai tomar, quando se vai fazer um trabalho de adoção de políticas públicas, é muito importante apresentar dados consolidados. E esses dados consolidados, eles vêm tanto da experiência, como relato de vida de pessoa que tem uma desordem hemorrágica, isso é extremamente importante, só que também é muito importante a apresentação de dados. Então, você ter um trabalho que foi muito bem conduzido e apresentar esse trabalho. Então, mesmo que seja óbvio falar uma coisa, tratar com um tratamento profilático é melhor para o paciente, ainda assim é importante que se tenha esses estudos em mãos. Se não existirem, os estudos precisam ser conduzidos para verificar se aquilo é verdade ou não, e para a profilaxia mostra que é, para a doença de von Willebrand. Então é importante se conhecer esses estudos, porque quem trabalha com a defesa dos direitos de quem tem alguma coagulopatia precisa conhecer esses trabalhos e apresentar esses trabalhos quando houver necessidade. Então, foram feitas essas considerações, né, a respeito de melhora da qualidade de vida, e posteriormente foi passado a palavra para o Mark Skinner, que, como eu disse, é um ex-presidente da Federação Mundial de Hemofilia, que ele continua bastante ativo no trabalho junto à Federação Mundial de Hemofilia e também numa organização que ele possui, e ele apresentou como que foi feita essa coleta de dados, de informações que são prioritárias para a construção desse guia, coleta de dados tanto dos pacientes quanto dos profissionais de saúde. E na apresentação dele, ele fez algumas considerações, que seria a inclusão de pacientes. Bom, ele argumentou que incluir o paciente é algo que é extremamente importante, porque quando você conduz um trabalho que vai ter como foco uma melhora na qualidade de vida de alguém, é muito importante trazer esse público que vai passar por aquele tratamento para que ele mostre aquilo que ele considera que é a sua prioridade. Então, incluir um grupo significa que você quer ouvir qual é a prioridade que ele espera para ele mesmo. Então, no formulário que foi construído, né, para saber o tipo de informação que precisa conter nesse guia, foram ouvidas pessoas com doença de von Willebrand de vários países, e essas pessoas, elas puderam, na resposta desse formulário, incluir aquilo que elas consideram que é prioritário para melhorar a sua qualidade de vida, e, portanto, isso vai ser considerado na construção desse guia. Ou seja, é um guia da Federação Mundial de Hemofilia que está sendo construído com a participação da comunidade. E, além disso, uma vez que esse guia estiver construído, né, porque ele vai passar agora por um processo de revisão, onde mais pessoas vão estar envolvidas, vai ser debruçado em cima dele com um número muito grande de especialistas, vai ser dedicado bastante tempo para que o protocolo ele fique mais adequado possível, né, e, obviamente, ele vai ser atualizado no futuro conforme forem surgir novas informações a respeito de tratamento, diagnóstico ou algo que seja importante para a doença de von Willebrand. E, por fim, não basta apenas ter esse protocolo, né? Então, tudo isso para construir um protocolo que seja bem aceito, ou um protocolo que seja mais completo possível com as informações que se tem hoje. Mas, uma vez que esse protocolo estiver pronto, ele precisa ser publicado, disseminado na comunidade, quer dizer, ele precisa circular entre os países, e depois, dentro do país, ele precisa circular dentro dos estados até chegar em quem tem a doença de von Willebrand e nos tratadores. E, uma vez que chegar nos tratadores e chegar nos profissionais de saúde, vai ser necessário iniciar um processo de educação, ou seja, são várias etapas. E o que significa esse processo de educação? Bom, agora você tem um guia na mão do paciente ou na mão do tratador, de que maneira que esse guia ele pode ser utilizado, né? Ou então, como fazer com que o paciente ele entenda as informações que está nesse guia e de que maneira que ele pode utilizar esse guia para melhorar a sua qualidade de vida. Que é aí que vem aquilo que a gente chama de empoderamento,
Quanto mais uma pessoa conhece sobre a sua situação, mais ela pode argumentar em favor da sua melhora da qualidade de vida. Quanto mais ela conhece sobre a sua condição, melhor ela vai poder conversar com o profissional de saúde para explicar aquilo que ela tem necessidade, o sangramento que incomoda, o que ela precisa para a sua melhoria da qualidade de vida. E ainda um paciente que é bem informado, que é empoderado, ele consegue transmitir essas informações ou procurar uma outra pessoa que não tem o mesmo conhecimento para poder levar para ela o guia e orientações de procurar o hemocentro para buscar o melhor tratamento, o melhor atendimento e melhor diagnóstico. E ainda, para o hemocentro que não consegue realizar o diagnóstico final da doença de von Willebrand, porque para a doença de von Willebrand, em algumas situações, são necessários vários exames, de que maneira que essa amostra pode seguir para outros laboratórios, muitas vezes de outros estados, para que então o diagnóstico possa ser realizado adequadamente. Tudo isso refletindo no fim na melhoria da qualidade de vida de quem tem a doença de von Willebrand. Então, basicamente foi isso, Foi a apresentação de um trabalho para a construção de um guia da Federação Mundial de Hemofilia para abordar o tratamento e o diagnóstico da doença de von Willebrand. Provavelmente vão ter mais coisas nesse guia, e que se espera que esse guia esteja publicado no final de 2020. Ok? Então, um grande abraço.